Gravando. Som. Saudações a todos. Mais uma quarta-feira, mais uma live, mais uma palestra feita aqui ao vivo
diretamente do Centro Espírita Fraternidade, da cidade de Lavras, Minas Gerais. Dando um abraço virtual a todos que estão sempre conosco, nos dando força, apoio, nos incentivando a estarmos sempre produzindo aqui essas lives. Como já estamos dizendo já há certo tempo, nós estamos querendo fazer através do YouTube, que é uma outra plataforma e excelente, para poder atingir a mais pessoas. Só que o YouTube, ele necessita de 1000 inscritos, e nós estamos agora com 287 inscritos. Só os inscritos do Facebook já quase seriam os 1000, porque tem quase 900 pessoas inscritas no Facebook. Se conseguisse migrar para o YouTube, já conseguiríamos já essa meta para podermos fazer as lives do YouTube. Então, aqueles que puderem, divulga para a gente poder chegar a essa meta de 1000. Bom, como sempre, tentando aqui desta casa irradiar as vibrações como um passe, tanto no início quanto ao término de cada palestra. Cada semana um tema diferente, um palestrante diferente, e assim a gente vai. Hoje a Laís Helena, estará falando sobre arrependimento. Qual de nós nunca passou por situação assim ou passaremos? Com que o tema de hoje possa ser útil a muitos, levando esta força, este esclarecimento. E é claro que em nossa oração, após a música, nós estaremos vibrando para todos aqueles que necessitam.
com as bênçãos do alto, com as bênçãos de Jesus, rogando auxílio a Maria, Mãe Santíssima, Mãe de amor, para com que neste momento a misericórdia vá de encontro aos que mais necessitam. Pedindo desde a nossa cidade de Lavras até ao nosso planeta Terra, levando o apoio, a força, o esclarecimento, a iluminação necessária aos que estão enfermos, seja do que for, mas que leve a estes a força para o seu erguimento, principalmente do Espírito. Rogamos pelas casas de idosos, pelas casas de recuperação, e rogamos pelos que estão no trabalho, na linha de frente, no auxílio durante a pandemia. Que a Casa Espírita Fraternidade possa ser uma antena que possa transmitir as vibrações a outros pontos mais. E a Maria, Mãe Santíssima, dando o tempero de seu amor aos mais angustiados, principalmente aos suicidas, levando a estes o teu amor. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Obrigado por mais este encontro aqui virtual desta casa, e que abençoe, ilumine e proteja a Laís no tema de hoje. Que assim seja. Fique à vontade. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa palestra de quarta-feira. Hoje nós vamos falar do tema arrependimento, quais são os efeitos e o que a gente pode fazer, né, para consertar e reparar os erros que dão causa a esses arrependimentos. Então a gente vai começar primeiro falando o que é, né, o significado do arrependimento. O Freud afirma que o arrependimento está paralelamente ligado ao sentimento de culpa por alguma coisa errada que o homem pratica e tem consciência do ato praticado. Já o Espiritismo nos mostra que o arrependimento é uma característica de evolução do espírito. Então, agora que a gente deu esse início e que falamos o que é, né, segundo a afirmação de Freud e também pelo que a gente tem conhecimento do Espiritismo, nós vamos passar para o Livro dos Espíritos, né, que traz também todo o conhecimento que a gente precisa e toda a nossa base para o Espiritismo. No Livro dos Espíritos a gente tem o esclarecimento sobre quando pode se dar o arrependimento e quais são os efeitos dele. Por efeitos, a gente quer dizer também consequências, né? O que vai trazer o arrependimento, quando a gente fala de arrependimento, o que vai ser causado por ele, o que a gente pode fazer para reparar, quais serão os efeitos dessa reparação também. Então, na questão 990, nós temos a seguinte pergunta: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? E nós temos a resposta: no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. É muito claro para a gente que a gente possa passar pelo arrependimento no estado corporal, né, que é quando estamos encarnados, já que, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente experimenta essa sensação de arrepender, de sentir culpa pelas nossas más atitudes. Mas o que vai fazer a gente ter mais consequências, mais efeito e conseguir reparar melhor os nossos erros, né, vai ser na vida espiritual, já que na vida espiritual nós vamos estar livres dessa matéria, que é o nosso corpo, e lá a gente vai estar em plenas faculdades, lá a gente vai conseguir enxergar melhor as nossas atitudes, ver onde que nós erramos e conseguir reparar
de uma forma mais completa esses erros, né? Principalmente através da reencarnação. E na questão 992, nós temos essa seguinte pergunta: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? E a resposta: fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas, quando a consciência o exprova e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Como eu já disse agora mesmo, na vida corpórea nós estamos presos ao corpo material. Então, as nossas faculdades estão limitadas, mas Deus, em sua infinita bondade, nos deu o melhor guia possível, que é a nossa consciência. Na nossa consciência estão gravadas as leis divinas, e são essas leis divinas que são o nosso alerta. Quando a gente tem uma atitude, a gente automaticamente já vai pensar se aquela atitude é certa ou não. Vai depender um pouco também da nossa criação, do ensinamento que os nossos familiares passam para a gente, da convivência em sociedade. Tudo isso vai fazer com que exalte ainda mais esse sentimento de certo e errado. Mas, apesar de a gente ter, né, esse guia maravilhoso que é a nossa consciência, que nós temos as leis divinas gravadas na consciência, apesar dos ensinamentos que são passados para nós, nem sempre a gente vai ter tempo de reparar o erro, até porque, estando na vida corporal, estando encarnados e presos à matéria, muitas vezes a gente não vai nem ter condições de entender o tamanho do erro que nós cometemos, o tamanho da nossa má atitude. Então, na vida corporal, a gente deve sempre buscar a reparação do erro, mas a gente também tem que entender que vai ser na vida espiritual que a gente vai ter o pleno controle, né, e a plena percepção de tudo que nós fizemos de errado e tudo que nós precisamos reparar. E como exemplo de arrependimento, né, que a gente vive nessa nossa existência, nessa encarnação, nós podemos citar algumas coisas que são diárias e que eu tenho certeza que todos nós passamos. O mais importante que eu acho de mencionar e que vai ser o mais fácil também de todo mundo visualizar são as palavras malditas, né? São palavras que a gente diz em discussões, em momentos, né, de fraqueza nossa, quando a gente se sente com raiva, quando estamos, né, dominados por um sentimento que não é bom. Então, muitas vezes nós falamos coisas que a gente se arrepende no momento em que dizemos, né? E a gente tem a possibilidade de reparar esse erro. São pequenos erros que a gente se arrepende e que a gente vai conseguir sim reparar. É se desculpando, é conversando, é voltando atrás nas nossas atitudes. Um outro erro também que pode ser de certa forma comum são prejuízos financeiros, né? Muitas vezes a gente erra com algumas atitudes, com algumas decisões, e a gente pode sim causar um prejuízo financeiro, e que seria de certa forma mais fácil de resolver se desculpando e reparando esse erro também. E, né, falando novamente sobre decisões, né? A gente muitas vezes toma decisões que, com o passar do tempo, a gente entende que são decisões que foram ruins, mas a gente também não deve se martirizar, né, por isso. A gente está evoluindo, nós estamos diariamente buscando a nossa evolução. Então, se eu tomei uma decisão no passado e hoje eu acho que ela não foi a melhor, tem alguma forma de eu modificar isso? Eu posso reparar, eu posso mudar essa decisão, eu posso fazer algo diferente? Se puder, faça. É ótimo que você repare esse erro da forma mais rápida possível. Se não for possível, não se martirize. Tente melhorar, tente mudar, mas não fique pensando, né, nisso como de forma tão negativa que vai te prejudicar, né, no seu dia a dia, que vai ficar na sua cabeça, porque a gente está em evolução. Então, somos passíveis de erro, sim. E às vezes, né, como eu mencionei, a gente está num estado evolutivo que é diferente. Cada um está num estado evolutivo, nós somos muito diferentes um do outro, e a gente tem que levar isso tudo em consideração com o passar do tempo, né, olhando a nossa trajetória, olhar com carinho a nossa trajetória, pensar que naquele momento você julgou que era essa a melhor decisão. E se hoje você entende que não é mais, busque reparar, busque conversar, né, e resolver da melhor forma possível para que você não carregue esse arrependimento.
Nós temos ainda no Livro dos Espíritos a questão 991, que nós somos esclarecidos sobre esses efeitos do arrependimento na vida espiritual. E a questão até está ali, mas eu separei ela por partes para a gente poder compreender de forma mais clara o que quis dizer com essa resposta. Então a pergunta é: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Na primeira parte da resposta, ele fala o desejo de uma nova encarnação para se purificar, e isso se traduz como o desejo de melhora. A reencarnação é o meio que nós temos para evoluir, e quando nós desejamos reencarnar, esse deve ser o nosso único intuito: purificar e melhorar o espírito. Na segunda parte, ele fala da compreensão das imperfeições. E isso é reconhecer e entender a culpa que nós temos pelos nossos atos. É aceitar o nosso erro. No final, ele fala sobre a expiação. E é o esforço e o sacrifício que nós teremos que fazer para reparar o mal que foi causado. Nós vemos então que não basta a gente se arrepender de forma superficial. Nós temos que agir e reparar. Então, o primeiro passo para a gente conseguir consertar as coisas é entender que tudo que acontece conosco é fruto exclusivo das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. De forma muito clara, eu vou dizer para vocês que tudo que acontece comigo é o que eu permiti que acontecesse. E eu vou mostrar para vocês também como que no dia a dia a gente acaba se esquivando e se recusa a assumir as responsabilidades dos nossos próprios atos, com um exemplo bastante simples e que eu tenho certeza que algumas pessoas ou a maioria já viveu. Então, você está vivendo a sua vida, seu cotidiano, sua rotina de trabalho, sua rotina com família, filhos, e de repente as coisas começam a não dar certo mais para você. As coisas não estão saindo do jeito que você gostaria mais, né? E você começa a ficar preocupado com isso, e aí vai chegar um momento que você vai pensar assim: nossa, as coisas não estão dando certo para mim de jeito nenhum. Eu tenho certeza que tem tal pessoa que não gosta de mim e ela está me mandando muito pensamento negativo e está colocando olho gordo nas minhas coisas, porque ela está com inveja de mim. E aí, quando você pensa desse jeito, você está automaticamente se esquivando da responsabilidade. Você está transferindo para outra pessoa tudo que está acontecendo na sua vida. E aí, você vai me perguntar, falar assim: mas então não é verdade que energia, pensamento negativo, isso tudo pode me afetar? E eu vou te responder com a maior certeza do mundo: pode afetar sim. A gente sabe que os nossos pensamentos são energias poderosíssimas. E vou te falar também que, apesar disso ser muito poderoso, o pensamento da outra pessoa é poderoso, mas o seu também é. E se você deixou essa energia externa te afetar, te atingir, é porque você baixou sua guarda, é porque você está permitindo que te afete. E então a gente não pode ficar pensando sempre que o que está acontecendo comigo é por culpa de energias externas. A gente tem que pensar: eu vou me blindar, eu vou vigiar, eu vou orar e vai ficar tudo bem. O que está acontecendo não vai ser por acaso. Se as coisas não estão dando certo, talvez seja por atitude sua, talvez seja porque você realmente tem que passar por aquilo. E a gente não pode de forma nenhuma transferir isso e se eximir de responsabilidade pelos atos. Tudo que acontece é exclusivamente em razão dos meus atos e dos meus pensamentos. E como eu falei, e nós, principalmente no Espiritismo, a gente tem que falar isso o tempo inteiro: orar e vigiar. Então, nós precisamos sim tentar a nossa reforma íntima diariamente. Nós precisamos vigiar o tempo todo, nós precisamos estudar, nós precisamos orar, nós precisamos principalmente cuidar dos nossos pensamentos. Quando eu comecei a frequentar a casa espírita há muitos anos, eu cheguei aqui, fui participar de um estudo e todos os dias que eu vinha para o estudo eu ficava morrendo de preocupação, pensando assim: meu Deus, eu não vou dar conta de mudar tudo que eu preciso para ser uma pessoa melhor. E todo dia eu ficava pensando assim: nossa senhora,
hoje eu preciso fazer isso, e eu não posso pensar isso, eu não posso fazer aquilo. E aí o pessoal, né, que me acolheu aqui, que eu sou muito agradecida, eu conversei muito com eles desde o início, e eles me falaram, você não precisa preocupar, porque reforma íntima é todo dia. Não vai ser que agora você vai chegar, você vai fazer sua reforma íntima e acabou, você não vai precisar mais se preocupar com isso. É uma coisa diária. Então, assim, a gente precisa pensar desse jeito. A gente não precisa pensar que você vai dormir, amanhã você vai acordar, sua reforma íntima está pronta e pronto, vamos terminar de viver a vida e vai dar tudo certo. Não, a reforma é diária. São todos os dias vigiando os pensamentos. E é uma coisa que você cria o hábito, né? A gente vai criando os hábitos. E isso é muito importante para a nossa vida e principalmente para a gente começar a aceitar isso, a ter a humildade de entender que o que está acontecendo de ruim na minha vida é culpa minha. E quando eu falo isso, eu não estou querendo julgar nem criticar ninguém, pelo contrário. Eu quero que a gente comece a pensar mais dessa forma, eu quero que a gente comece a pensar um pouco mais, na hora que alguma coisa der errado, você parar e pensar assim, mas o que eu fiz que eu deixei isso acontecer? Por que isso está acontecendo? E o que eu posso fazer para aceitar da melhor forma? Porque a gente tem que saber aceitar as dificuldades da vida, né? Como eu disse, nada acontece por acaso. A gente sabe que tudo tem um motivo. E se as coisas estão dando errado e não tem nenhuma atitude agora sua que você fale, não, eu não fiz nada, eu tenho certeza que está tudo dentro do correto, tudo. A gente não sabe das nossas encarnações passadas. Então, o que está acontecendo pode não ser fruto da sua atitude de agora, mas pode ser fruto de atitudes de outras encarnações, né? Então, vamos sempre tomar muito cuidado, lutar pela nossa reforma íntima, lutar pela mudança de pensamento, pela boa vibração, né? Para que a gente não aceite que outras pessoas interfiram na nossa energia e na nossa vida, né? Para que a gente possa ficar tranquilo e não permitir de forma nenhuma que as outras pessoas, né, nos atinjam dessa maneira, para que a gente se cuide, para que a gente se goste e possa ter uma vida tranquila e passar pelas dificuldades de forma mais calma. E segundo também esses ensinamentos todos, né, para completar mais um pouco, nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, 2 passagens do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, nessas 2 passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que ele está falando exatamente o que nós tratamos nas questões do Livro dos Espíritos, né? Principalmente sobre a reencarnação e que nós não perdemos, né? A gente pode perder tempo, mas a gente ainda assim a gente vai ter a chance de reparar e de construir uma nova história. E diante disso tudo, que a gente já falou do arrependimento, pensando em tudo que a gente já estudou, eu vou contar para vocês a história de Mário Sobral, que é um dos personagens do livro Memórias de um Suicida. O livro Memórias de um Suicida é um livro que é muito importante, inclusive eu já recomendo a leitura dele. É um livro que traz muitos detalhes e é um livro muito rico de conhecimento espírita. E além, né, dele ser um livro excelente na parte doutrinária, nós também temos muito carinho pela Dona Ivone, que é a autora, que psicografou o livro, né, ou pelo espírito Camilo Cândido Botelho. A Ivone passou um tempo na nossa cidade e ela menciona isso logo na introdução do livro.
Então, além de ser um livro muito importante para o Espiritismo, né, para nós também é muito importante, já que até menciona a nossa cidade e a gente teve essa honra. O livro Memórias de um Suicida é exatamente o que ele fala, né, no título. São as memórias do Camilo, que se suicidou, e ele relata as experiências que ele teve, desde o Vale dos Suicidas até o resgate e a sua reencarnação. E ele traz também histórias de outros suicidas, como é o caso do Mário Sobral, que eu vou contar de forma resumida para vocês. O Mário é um dos 4 indivíduos do grupo de Camilo no Vale dos Suicidas, e eles são resgatados juntos pela caravana dos servos de Maria e levados para o Hospital Maria de Nazaré. Após o resgate, todos eles passam por um período de descanso e refazimento. E após acordarem, eles vão contando as suas histórias de forma mais clara, porque no Vale, apesar deles estarem sempre próximos, eles não se falavam de forma direta, não havia um diálogo entre eles. Eles apenas ficavam próximos, mas no Vale dos Suicidas tudo era muito confuso, então eles não conversavam. E quando eles acordam, né, no hospital, o Mário começa contando a sua história, e ele conta que a mãe dele era uma mulher muito simples, humilde, e que ela afirmava sempre que todos nós possuíamos uma alma imortal. E ao dizer isso, ele percebe naquele momento, compreende que esse foi o maior ensinamento passado por sua mãe, já que ele havia se suicidado, mas ele continuava ali vivo. E essa era a confirmação do que sua mãe dizia, de que todos nós temos uma alma imortal dada por Deus. O Mário era português, um homem bonito, inteligente, cursou a faculdade de Coimbra e falava muito bem. Ele era rico e vivia uma vida bastante boêmia. E apesar dessa vida boêmia, ele conseguiu se casar com uma boa moça e teve 3 filhos com ela. Mas, com o passar do tempo, ele se esqueceu dos ensinamentos de seu pai, o respeito a Deus, a família e aos princípios morais, e acabou se envolvendo com outra mulher. Essa mulher se chamava Eulina, por quem ele se apaixonou e abandonou a família que havia constituído. Mas Eulina era interesseira, também sem princípios morais, e após gastarem todo o dinheiro de Mário, ela o abandonou e o trocou por outro homem. O Mário ficou inconformado com essa situação e foi atrás dela. Implorou para que ela voltasse com ele, pediu de joelhos, mas Eulina não quis e ainda debochou dele e humilhou o Mário. Ele então, tomado de muito ódio, atacou Eulina, desferiu vários golpes contra ela e com as próprias mãos estrangulou a mulher que amava. Ao ver o que tinha feito e com medo das consequências do seu ato, ele se enforcou. Essa é a história da vida do Mário. E no decorrer do livro, todos vão contando as suas histórias e como chegaram até aquele momento de se entregarem ao suicídio. Então, o livro relata que após um longo período de estudos e de tratamento desses suicidas, o Mário procurou o seu superior, irmão Teócrito, e implorou a ele a sua reencarnação, desejando o esquecimento do terrível mal que havia causado durante a sua passagem na Terra, já que era impossível ele ter a paz necessária para reparar o erro se continuava revendo as cenas e remoendo o acontecido. E então, como prova do seu sincero arrependimento, ele pede que, além das enfermidades em razão do enforcamento, que ele encarne também com deficiência física, sem as mãos que causaram tanto mal a Eulina. Em seu discurso, ele diz que se volte contra mim o crime cometido contra Eulina, e que eu me veja tão indefeso, destituído das mãos, como Eulina destituída de forças naquela noite abominável. E assim foi feito. O Mário reencarnou com a deficiência física pela qual pediu e também com uma grave doença respiratória, que era resultado do seu suicídio por enforcamento. Ele foi rejeitado pela mãe biológica e dado em adoção para uma senhora honesta e trabalhadora, que viu naquela adoção o destino mandado por Deus. O livro relata que ela era espírita. A mãe adotiva já tinha uma filha de 10 anos, que assim como a mãe
sempre se dedicou a ajudar aquele ser tão doente e debilitado. Eles moravam no Brasil, em casa pobre e com muitas dificuldades. E mesmo após o falecimento da mãe, a irmã continuou a cuidar do irmão com zelo e amor. Essa irmã, que cuidava de Mário com tanto carinho, era Eulina, que, sabendo dos planos reencarnatórios dele, quis reencarnar junto para poder ajudá-lo e também para reparar os erros que havia cometido. O Camilo, que é o autor do livro, ainda não tinha tido coragem suficiente para reencarnar, com medo das provas e expiações que ele enfrentaria. Mas ele faz a visita a Mário e vê que o Mário, em seu íntimo, naquela situação difícil que ele vivia, ainda assim estava feliz por ter a oportunidade de reparar o mal que ele causou. E aquela situação permitia que ele cumprisse o seu dever e seguisse as leis que antes ele deixou de lado, né? Como a lei do bem, a lei de amor e principalmente a lei da justiça universal. Essa é a história que é contada no livro Memórias de um Suicida, que é a história do Mário Sobral. E o que a gente pode ver nessa história, né? É uma história que é triste, né? Por tudo que aconteceu, mas é também uma história muito, muito bonita, né? Por tudo também que aconteceu com o decorrer do tempo. E ela nos mostra de forma detalhada exatamente o que o Evangelho nos falou, sobre nós termos, após o túmulo, a chance de reparação dos nossos erros, nos permitindo ter uma consciência tranquila na paz do ensinamento de Jesus. E essa história mostra para a gente tudo que a gente viu também lá no início, né, no Livro dos Espíritos, sobre a gente aceitar o nosso erro, sobre a gente buscar a nossa melhora e conseguir reparar esse erro que a gente causou. Tudo isso nós vemos na dedicação de Mário, quando ele pede para reencarnar, né? E é uma situação muito difícil, ele já viria com uma doença em razão do suicídio e ainda assim ele quis vir com a deficiência física para que ele já pudesse reparar também o erro que ele cometeu com Eulina, né? E fica mais bonita ainda a história quando a gente vê que a Eulina também se arrependeu e que, sabendo desses planos do Mário, ela também quis reencarnar e quis ajudar ele. Então eles nasceram, né, aqui no Brasil, foram morar, o que indica no livro é como se fosse numa favela, passando por muitas dificuldades, né, sendo bastante pobres, e eles conseguiram juntos, né, melhorar e passar por todas as dificuldades para poder reparar o erro que eles tinham cometido na outra existência. E na semana passada eu estava lendo um livro e eu vi sobre essa frase de Einstein. E eu pensei que, num primeiro momento, quando a gente vê, a gente não pensa muito sobre o tema arrependimento. Mas eu pensei que ela ia ser muito boa para as pessoas que têm se arrependido muito, né? Para as pessoas que têm tido atitudes e que diariamente elas pensam: mas eu não queria fazer isso, eu não queria que acontecesse isso. E é a seguinte frase: não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Então, se você está passando por qualquer dificuldade, se você está repetidamente, né, desgostando do que vem acontecendo com você, quem sabe está na hora de mudar a atitude, quem sabe está na hora de mudar o seu comportamento, o seu pensamento, para que mude os resultados do que vem acontecendo na sua vida, né? E essa palestra, todo o estudo que eu fiz para ela, me ajudou muito. Eu até comentei com meu pai que seria uma palestra que eu ia falar muita coisa para mim mesma. E essa é uma frase que eu quero falar para mim mesma muitas vezes, né? Para que eu possa entender que eu também preciso mudar a minha atitude, que todos nós precisamos mudar a atitude, se a gente não está gostando do que está acontecendo nas nossas vidas, se a gente não está gostando, né, dos resultados que a gente está tendo. Então, a minha mensagem para vocês, com esse tema, com isso tudo que a gente viu no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, essa frase também é tudo para mostrar que a gente pode mudar, que é diária a mudança e que todo dia, se a gente mudar um pouquinho, a gente vai conseguir chegar na evolução que a gente precisa, a gente
vai conseguir consertar os nossos erros, vamos nos tornar pessoas melhores e vamos conseguir melhorar tudo ao nosso redor também. Então eu espero que vocês tenham gostado. As minhas palestras são um pouquinho mais curtas, acho que eu falo um pouquinho rápido, mas vou ir melhorando isso também. E eu espero que para vocês também fiquem uma boa mensagem dessa palestra. E espero que vocês também compartilhem essa palestra para ajudar a gente aqui a divulgar o Espiritismo, né? Talvez também ajudar pessoas que estejam precisando ouvir essas palavras. E que Deus abençoe e que espero mesmo que seja muito proveitosa essa mensagem para vocês. É isso aí, minha gente. Som. É isso aí. Mais uma finalização. Em breve, a música irradiando as vibrações para cada um que está ao vivo. E os espíritos benfeitores irão aproveitar dessa matéria-prima para poder lançar em outros pontos mais do nosso orbe terrestre. Assim como a oração final será feita pela Thaís, também será essa vibração que nós aqui estaremos mandando a cada um. E agradecendo mais uma vez a participação de todos e relembrando, os inscritos do Facebook, se passarem para o YouTube, nós vamos conseguir a meta dos 1000 inscritos no YouTube para fazer a live do YouTube. Porque as palestras estão sendo colocadas no YouTube depois de feitas, aí sim é possível. Mas para fazer ao vivo a live, a gente precisa de 1000 inscritos. E só o número de inscritos do Facebook já era praticamente tudo. Um abraço para todos mais uma vez. Jesus conosco. E olha que maravilha agora.
Vamos agora acalmar os nossos pensamentos, para que a gente possa fazer uma oração de encerramento e que todos possamos manter esse sentimento de paz e de tranquilidade. Deus de infinita bondade e misericórdia, agradecemos mais uma vez por essa casa que nos acolhe, pela oportunidade de estarmos reunidos e pela chance de podermos aprender cada dia mais. Agradecemos a sua bondade de permitir que estejamos sempre acompanhados dos nossos anjos da guarda e de nossos espíritos protetores, que nos ajudam na caminhada diária, que nos amparam, que nos aconselham, mesmo que às vezes a gente não consiga escutar todos os seus conselhos. Nós agradecemos imensamente pela presença deles conosco. E pedimos, Senhor, que abençoe a todos nós, que abençoe os lares de todos que estão nos acompanhando, que abençoe os hospitais, as casas de repouso, que abençoe a nossa cidade, que todos esses locais possam receber os nossos fluidos e que a paz se instale em todos que lá estão. Agradecemos, Senhor, por tudo, pelas dificuldades que sabemos que vai nos fazer pessoas melhores. Agradecemos pela companhia dos nossos familiares, dos nossos amigos e pedimos que o Senhor os abençoe. Que assim seja.